Com a palavra, o vereador Sabará. Boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a todos os presentes aqui. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui no nosso plenário, em nome da dona Maria Amélia, que é nossa assídua frequentadora aqui da casa. Eu queria cumprimentar aqui o subtenente Everaldo Pereira da Silva. Seja bem-vindo à nossa cidade. Para nós é uma honra. Para mim que, assim, a gente aqui temos uma tradição muito importante no nosso tiro de guerra. Ainda há 35 anos que passei por lá, nós ainda mantemos o nosso grupo de amigos, ainda mantemos os ensinamentos. Nós costumamos dizer que a bagunça vai até chegar no tiro de guerra. Depois que chegou, aí o cidadão vira homem. Então, seja bem-vindo. O que precisar deste vereador, dessa casa, nós estaremos de portas abertas, com certeza. Queria cumprimentar os funcionários, enfim, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo pela nossa rádio difusora e acompanhando pela internet aqui a nossa sessão. Bem, senhor presidente, nós, nesse período de recesso de sessões aqui, o trabalho não parou, né? A gente acaba aqui tendo que outras atividades políticas, inclusive, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho, né? Fiquei muito contente com o anúncio por parte do Executivo com relação ao plano diretor. Parece que agora, definitivamente, a gente vai debater a questão do nosso plano diretor, uma questão que a gente vinha cobrando há muito tempo, porque muito se fala em desenvolvimento, mas nós precisamos efetivamente resolver os nossos gargalos que a gente tem aqui. E somente uma legislação adequada, moderna, com legislação que possa destravar. Precisamos, é urgente tratar as questões das licenças. Não dá para uma licença de uma secretaria de obra, uma licença de loteamento, demorar 1 ano, 6 meses, 7 meses. Ora, chegou, se tiver alguma coisa equivocada ou errada, devolve e manda resolver. Mas segurar uma licença, isso não... Então, são coisas que a gente vai poder debater nesse plano diretor. Uma outra questão, e aí eu chamo muita atenção da população, porque essa casa aqui, nós temos recebido muitas, mas muitas reclamações dos moradores que moram ao lado de edículas, por exemplo. Aí eles vão fazer os eventos, a festa, o morador fica doido. Então, aqui é num plano diretor que a gente discute a relação de bairros, entre se é misto, se é área comercial, se é só área residencial, enfim. Eu tenho muita esperança nesse plano diretor, acho que a gente consegue avançar, nós temos muito por avançar, mas se vocês pensarem na questão da mobilidade urbana, da malha viária nossa, nós precisamos tratar grandes questões, também questões de espaço para a juventude, porque não adianta a gente falar que o jovem não pode ir lá na edícula, mas também não criar espaço, não criar alternativa. E é no plano diretor que a gente discute tudo isso. Uma das questões que a gente tratou bastante também foi essa questão do carnaval, e que a gente está configurando aí um projeto e um programa em que vai dar a possibilidade de reorganizar o carnaval. O carnaval de rua, gente, ele não é só os foliões, não é só as escolas, ele também é renda, sobretudo para aquelas pessoas que mais precisam, que são pessoas da periferia, que ninguém está vendo isso. São soldadores, são pintores, são artesãos, são músicos, são pessoas que dependem, sim, do carnaval. Sem contar do que a gente recebe do turista que nós recebemos aqui na nossa cidade. Basta vocês verem a ocupação de hotel na época que tinha carnaval aqui, que eles têm os registros. Mas não, nós tratamos as coisas sempre... E esse programa visa também
dar responsabilidade para os diretores das escolas. Não dá para a gente acompanhar o que a gente tem acompanhado nos últimos anos aqui, com relação a isso. Então, baseado nisso tudo, nós estamos pensando numa proposta que possa contemplar isso, que possa dar de volta, trazer de volta o nosso carnaval, mas, sobretudo, dar responsabilidade para os seus executores e dar condições para os seus executores. Senhor presidente, eu até havia, como o Maurício falou um pouco da questão lá de médico e tal, eu acompanhei uma situação agora, e o meu primo acabou de chegar ali, então eu tenho que falar, porque tem umas questões que ficaram sem respostas. A pergunta que eu faço aqui na tribuna, provavelmente é a mesma pergunta que muitos usuários, principalmente lá da UPA, têm feito. Qual é o protocolo que os médicos lá da UPA utilizam para chamar o sobreaviso? Qual o protocolo que eles têm, por exemplo, quando recebe uma ordem hierárquica e não cumpre? Você imagina, gente, que às 6 horas da tarde, 6h30 da tarde, a secretária avisou o médico e a enfermeira que o hospital estava aguardando com a vaga lá. Eles só foram liberar o paciente às quase 10 horas da noite. E aí, gente, o que eu vou falar aqui é muito duro, mas depois, sabe onde está agora o paciente? Lá na Avenida Saudade, lá. É isso. Então, esses protocolos, gente, a gente tem que saber exatamente o que é que está acontecendo. Porque, mesmo a ordem da superiora, e eu queria agradecer você, Luciana, pela intercessão, que mesmo com a intercessão dela, mesmo com a ordem, não cumpriram. Nós estamos levantando toda a informação, com muita tranquilidade, se bem que é difícil ficar tranquilo numa situação dessa, para que a gente tome as medidas necessárias. Já teve um que já foi processado, e, infelizmente, a gente vê o Conselho Regional de Medicina, deu uma demoestação, uma chamada de atenção pública. Só que a pessoa já morreu. E o que nós estamos tentando, o que a gente está falando aqui, é que os outros usuários não possam passar por isso mais. Por que não chamou sobreaviso, se não dá conta? Qual que é a dificuldade, se nós estamos pagando? Porque essa casa aqui cansa de cobrar os salários dos médicos do sobreaviso. Por que esse cara do sobreaviso, esse médico do sobreaviso, não pode ir lá atender? Será que ele foi chamado? Se ele foi chamado, por que não foi? Qual que é o problema? Nós precisamos descortinar essas questões, porque tem gente morrendo aí. A gente vai continuar vendo isso sem tomar nenhuma providência. Então, eu quero chamar a atenção dessas questões que, para mim, eu já tomei as providências necessárias, já informei, já requeri as informações, e assim que tiver as informações, eu tenho obrigação moral de dar o nome aos bois aqui. E aí pode reclamar quem quiser. Por último, parabenizar você, presidente, pela festa lá nossa folclórica no sábado. Na inauguração eu estive lá e fiquei muito contente com a organização, com a participação de todos. Enfim, muito obrigado a todos. Tenha uma boa sessão a todos. Obrigado.